E lembrando também, tá? Ó, lembrando também, aqui na academia, e eu também já tive alunos que não queriam competir, não treinava nem na intensidade e nem no volume dos competidores e finalizava todo mundo. E pegava, pô, cara, vamos competir, não tô querendo competir nesse período, e pegava todos os campeões no treinamento. Então, a complexidade de um treinamento e para formar um campeão, ela é muito extensa, tá? E ele exige um período longo. Agora, tem gente que aprende rápido, tem gente que pega esse toque de caixa aí rapidinho, entendeu? E já tem gente aí com 6 meses, né, professor? 6 meses, 1 ano de academia, o cara já tá fazendo coisas que você fala, caraca, incrível, né? Aí já veio armado, já é a habilidade dele. E às vezes falta uma engrenagemzinha no seu jogo e o seminário pode possibilitar isso. Um dos títulos mais importantes que eu tenho, na verdade, o mais importante do Vale Tudo que eu tenho, eu estava na academia do Fábio Gugel em São Paulo e com o Leozinho Vieira, que hoje é líder da Checkmate, Fábio Gugel da Aliança, Leozinho Vieira da Checkmate, todos nós éramos da mesma equipe. Eu sou eu sou atleta da Aliança desde antes da Aliança iniciar, né? Era Master, depois se tornou Aliança. E eu estava na academia do Fábio em São Paulo com o Leozinho Vieira. E o Leozinho, um dia à noite, a gente conversando, ele falou, Ismael, você lembra dessa posição? Eu falei, qual? Ele me mostrou uma posição. No dia do evento de Vale Tudo, na segunda luta, um dos adversários mais difíceis que eu já tive na vida, quando eu derrubei o adversário, eu caí exatamente em que posição? Engatilhada na posição que o meu colega de treino tinha dito durante a semana. Né? Então, quer dizer, um detalhezinho que ele me relatou, que ele me lembrou, poderia ter sido a diferença entre a derrota e a vitória, porque o adversário era muito difícil. Eu consegui vencer o adversário naquela posição, rápido, mas se a luta transcorresse em pé, um adversário muito forte do Muay Thai, o resultado poderia ter sido outro. Ou poderia vencer mais avariado, poderia vencer machucado, mas por causa de um alerta, por causa de um posicionamento de 2 minutos, foi a diferença entre uma vitória rápida, uma vitória sofrida ou até uma derrota. Nós não sabemos. Então, o objetivo do seminário é abrir janelas. O que acontece? Você sabe quando o adversário é forte, né? Não tem como. A gente já sente uma pegada, uma chamada do adversário. E tem hora que tu sabe que tu tem tempo, fala, pô, quantos segundos eu não sei, mas ele vai arrancar. Então, quando o adversário percebe que não tem jeito, aí eu vou fazer um movimento de eu vou fazer um movimento de sacrifício. Que é o quê? Eu vou dar montada para ele. Ó, vou dar montada. Quando ele sobe, eu vou aproveitar esse espaço para fugir do meu quadril. Ok? Agora, eu tento deslocar o adversário um pouquinho. Meu cotovelo agora não está na coxa. Meu cotovelo está na minha costela. Agora, cada um solta o braço aí. Solta o braço. Ele está preso. Agora eu vou afastar um pouquinho e levantar o braço dele. Tá ligado? Ok? Igual o movimento. Eu estar preso, ele também. Os dois estão presos, mas eu tenho condição de fazer uma fuga de quadril e mudar o contexto da luta. Então ele dominou, ó, fechei e dei a montada. A montada, sem preocupação. Não fica meio, não, lá montado, irmão. Já tá ferrado. Só que aqui eu tenho que ficar esperto. Não posso ficar com o pezinho junto aqui. Ó, já espaço e já fugo meu quadril. Às vezes, dependendo do adversário, o braço já cai aqui direto. E finaliza o adversário aqui. Se você não tiver com ele dominado aqui, tiver solto, ele vai dar cambalhota. E bem, se ele der cambalhota, também tem que fazer o quê? Acompanhar. Senão ele vem pra cima. Então foi. Dominou. Ó, fechei, dei a montada. Já fugiu o quadril. Agora o braço já veio de vez. Você foge o quadril tentando tirar o braço dele de uma vez debaixo dele. Para eu poder pegar aqui. Americano. Tá? Ou de vaca. Ok? Mas às vezes você não consegue. Você fica travado. Volta aqui. Às vezes você fica travado. Mas ele vai pegar. Às vezes ele está ali travado contigo. Tu nem solta e nem ele. Mas o que já aconteceu?
Você já saiu do sufoco. Tava batendo. Agora tu tá numa posição de disputa com ele com o rosto ali enterrado no chão. Então eu vou trabalhar o arm drag, tá? Eu faço os braços e as mãos em posição de concha, ok? Eu não pego o pano. Posição de concha, ok? Uma abaixo do cotovelo, outra não atrás do braço dele, mas aqui, ó. Tá? As duas estiverem fazendo esse movimento no braço dele, cruzando. Eu não puxo o braço dele nesse sentido. Eu faço um arco primeiro. Eu faço um arco no braço dele. Por quê? Se o adversário for muito forte, travou. Eu não consigo puxar aqui o movimento dele. Agora, se ele faz força, eu posso conseguir deslocar fazendo um arco. Ok? Aqui eu não consigo. Então eu vou fazer um arco. E às vezes o adversário é bem mais forte que eu. Eu faço o arco, faço o movimento, chamo próximo do meu corpo e não fico só na força do meu braço. Eu vou tracionando também com o meu corpo, ó, no chão. Ó, vem com o meu corpo. Uma vez aqui, eu jogo, me posiciono acima dele. A escápula dele, no ombro. Ok? Por quê? Para o adversário não subir. Sobe, Ricardo. Aqui. Se eu só puxar o braço do adversário, subiu, Ricardo. Voltou, ele puxou, ele ganhou o braço de volta. Ok? Então, eu domino o movimento, faço a tração, estou lutando com ele e jogo o peso em cima. Ok? Estou aqui. Tá? Movimento tradicional. Ó, soltando assim as pernas, vou para as costas do adversário. O braço resvalou. Nesse movimento, mantenho meu antebraço junto com o antebraço dele, colo meu quadril no cotovelo, faço a tração. Ok? Na competição, lógico que o objetivo não é lesionar o adversário, mas a pujança que a luta necessita, ok? Quando o adversário resvalou, eu não ajusto e vou torcendo, né? Por isso que esse movimento é perigosíssimo, tá? Similar ao triângulo. Eu estou aqui, o cara veio proteger, eu vi. Pro lado. É a mesma coisa. Pegou, um abraço. Ortopedista. Tá? Então, ó, resvalou com o antebraço no chão. Antebraço paralelo. Foi mal. Resvalou com o antebraço estendido. Eu laço o braço dele. E jogo o peso aqui, dando uma espécie de armlock pro meu corpo. Algumas vezes eu vou ficar travando aqui no punho e jogo o peso. Algumas vezes eu vou conseguir laçar o meu braço aqui mais um pouquinho, meu braço cai um pouquinho mais laçado. Também. Esses dois movimentos eu já consegui finalização em campeonato também. Tá? Então você pegou o braço, resvalou. Aqui no caso, qual é o que eu tenho que usar? O segundo. Ó, peguei, chamei. Foi mal. Tio. O segundo, pegou, antebraço no chão, ó, resvalou. Vem trazendo pro ladinho. Ok? Desculpa, tá? Chamei no arm drag, tá? Aconteceu alguma coisa que eu não consegui subir, não teve braço resvalado, ele não sentou, a posição ficou embaçada aqui, ficou engasgada, tá? Você tem a opção dominar o adversário, faixa, volta com o quadril para dentro dele e raspou. Ok? Estou aqui, o movimento ficou engasgado. Ó, meu quadril tem que ir para debaixo de novo. Eu volto o quadril por baixo, tipo apontando esse cotovelo, esse joelho para o alto e vou girando o adversário para o lado que ele está no vazio. Ok? Ainda tem um braço aí também. Mas esse braço nem sempre aparece, tá? O outro movimento, esse aqui é a raspadinha básica, né? É a variação dessa raspadinha aqui, né? Você está lutando com o adversário, a variação dessa raspadinha aqui, né? Por isso que a gente fez. O outro movimento eu faço um movimento, o movimento ficou engasgado, ficou travado.
Eu não consigo jogar o meu quadril para dentro. Pô, meu quadril não vai. Tá, o cara deu um jeito aqui, meu quadril não vai. Eu desço para meia guarda. Junto meu quadril com ele. Junto ó, meu quadril com ele. E roda. Ok? Aí você vai ter que entender o que é melhor para você. Tem gente que faz essa transição com a perna, ó. Tá? E agora? Tem gente que vai direto. Eu gosto disso daqui, tá? Eu junto o quadril com ele. Eu junto e rodo. Ok? Eu tô aqui, juntei meu quadril com ele e rodei. Então são duas variações, ok? Dominei, girei o quadril, voltei, entrei, peguei aqui, girei. Jiu-jitsu não se vence fazendo musculação. Jiu-jitsu se vence treinando jiu-jitsu, tá? Mas a força é importante. Só que eu não tenho que ter uma força de powerlift, de levantador de peso, de arremessador de peso. Eu tenho que ter uma força adequada para o movimento que eu estou fazendo. Sem força, você não faz nada, não amarra nem a faixa. Você tem que ter força, mas a força adequada aplicada ao jiu-jitsu. Não é uma força aplicada a levantamento de peso. Então, se você não consegue ter a força mínima, a resistência mínima, a mobilidade mínima, flexibilidade, elasticidade, se você não consegue ter essas valências adequadas, às vezes vai ser necessário isolar o movimento, fazer um movimento com você com elástico, fazer um movimento separado. Não, às vezes o jiu-jitsu não vai permitir. Por quê? Porque às vezes você não vai poder ficar com um parceiro fazendo 1 hora de movimento com ele. Mas no aparelho de musculação você pode ficar em 30, 20 minutos. No elástico você pode fazer várias vezes por dia e simular o movimento. Então a força é necessária, o treinamento adequado para levantar para você conseguir essa força. A não ser, como diz o meu mestre Ataíde, a não ser que você já tenha nascido, como alguns, já com a armadura. Tem gente que já nasceu com a armadura, irmão. É forte, tem as qualidades todas para a luta, nunca vai colocar o pé numa sala de musculação e tem as qualidades da luta. É só tu colocar o escudo e a espada na mão do cara e vai pra guerra, ensina ele a usar. Mas ele tem aquelas qualidades. Então, às vezes, a gente fala, eu nunca fui para uma sala de musculação, eu nunca fiz um treinamento funcional específico. Tá, mas quem é você? Como é que é o seu corpo? Como é que é... Outros não conseguem, outros precisam disso. Tá? Então, a gente precisa... vocês precisam também ter essa percepção mesmo faixa branca. Poxa, eu não estou conseguindo fazer esse movimento. Aonde é aqui na sala de musculação, onde é o aparelho que eu consigo simular isso? Essa pegada, fortalecer minha raspagem, fortalecer minha perna. Então a gente vai desenvolvendo esses movimentos, ok? O seminário não é dia de você aprimorar os movimentos. Seminário é um dia de janela, de você abrir o leque, de você ver aquelas posições que nós passarmos, né? E você não tiver lembrado, ou conhecer, de repente a gente vai passar uma nuance diferente, um posicionamento diferente. Então o seminário é muito importante para abrir janelas, para você sair daqui, aquela aula vai ser útil para o meu jogo, vai ser útil para minhas possibilidades e capacidades no treinamento. Às vezes uma posição faz diferença no decorrer da vida. Às vezes uma posição, um posicionamento, ele vai te ajudar a desenvolver e alavancar o seu jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é engrenagem. E às vezes falta uma engrenagemzinha no seu jogo e o seminário pode possibilitar isso. Um dos títulos mais importantes que eu tenho, na verdade, o mais importante do Vale Tudo que eu tenho, eu estava na academia do Fábio Gugel em São Paulo e com o Leozinho Vieira, que hoje é líder da Checkmate, Fábio Gugel da Aliança, Leozinho Vieira da Checkmate, todos nós éramos da mesma equipe. Eu sou atleta da Aliança desde antes da Aliança iniciar, né? Era master, depois se tornou Aliança. E eu estava na academia do Fábio em São Paulo com o Leozinho Vieira. E o Leozinho, um dia à noite, a gente conversando, ele falou, Ismael, você lembra dessa posição? Eu falei, qual? Ele me mostrou uma posição. No dia do evento de Vale Tudo, na segunda luta, um dos adversários mais difíceis que eu já tive na vida, quando eu derrubei o adversário, eu caí exatamente em que posição? Engatilhada na posição que o meu colega de treino tinha dito durante a semana. Né? Então, quer dizer, um detalhezinho que ele me relatou, que ele me lembrou,
poderia ter sido a diferença entre a derrota e a vitória, porque o adversário era muito difícil. Eu consegui vencer o adversário naquela posição, rápido, mas se a luta transcorresse em pé, um adversário muito forte do Muay Thai, o resultado poderia ter sido outro. Ou poderia vencer mais avariado, poderia vencer machucado, mas por causa de um alerta, por causa de um posicionamento de 2 minutos, foi a diferença entre uma vitória rápida, uma vitória sofrida ou até uma derrota. Nós não sabemos. Então, o objetivo do seminário é abrir janelas. A proposta foi nós falarmos de algumas posições técnicas, nas posições, uma tática, né? Um método de treinamento e um método de competição. Isso tudo a gente vai falando no decorrer do seminário. No finalzinho a gente vai falar sobre um pouco da experiência, né? Do jiu-jitsu no exterior, como anda o jiu-jitsu lá na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Uma breve passagem para, de repente, aguçar a possibilidade de alguém que está pensando em sair do país, os cuidados que tem que tomar, as precauções que tem que fazer. Então, o jiu-jitsu é isso. Tá? Então, no que nós vamos trabalhar hoje, nós temos uma série de valências uma série de valências e capacidades que nós temos que trabalhar no jiu-jitsu. E os alunos trabalham isso normalmente, de faixa branca a faixa preta, essas capacidades, essas valências estão valendo. Tá? Então a gente tem que trabalhar o deslocamento, velocidade, desequilíbrio, agilidade, mobilidade, flexibilidade, agilidade, força, resistência, percepção, propriocepção, tudo isso numa luta, tudo isso num treinamento de 3 minutos que você faz, 5 minutos que você faz. Tá? E para aqueles que são alunos, tem que ficar atento para esse seu autodesenvolvimento. E para aqueles que são professores, ficar atento no desenvolvimento dos seus alunos nessas questões. Por quê? Você está observando ali que o seu aluno está com uma falha numa resistência, está com uma falha na propriocepção, está com uma falha na velocidade, na mobilidade, numa resistência, na agilidade do treinamento, e você vai sequenciar, né? Você vai separar e fazer uma sequência de metodologia para que esse aluno se aperfeiçoe. Tá? Se treina jiu-jitsu para você ficar bom no jiu-jitsu. Mas às vezes nós precisamos buscar auxílio fora do tatame. Às vezes tem mobilidade, às vezes tem trabalho de resistência, trabalho de força, trabalho de potência, né? E aí vai embora. Que você precisa dessas capacidades, dessas valências no jiu-jitsu, mas você não está a todo instante treinando ela aqui. Não é toda hora que o seu adversário coloca você num posicionamento aonde exige de você uma determinada resistência, uma determinada força, uma determinada valência física. Então isso tem que ser segmentado, levado para fora do dojo com os especialistas. Né? Tá ali o personal, o Shaolin que faz preparação de vários atletas e ele sabe exatamente o que os olhos, né? Ele está com os olhos focados no aluno e ele precisa receber esse feedback do aluno para preparar o próprio aluno. A preparação de um atleta é uma simbiose entre ele e o professor. O professor transmite o conhecimento e o atleta se autoconduz nesse processo. Então o professor não faz sozinho, o atleta também não aprende sozinho. Então é uma programação entre o que o professor passa, o que o atleta é capaz de absorver e o que um atleta, quando já está se distanciando, né, da condição de iniciante, o que ele é capaz de desenvolver sem que o professor tenha passado para ele. Porque essa é a grande, né, o grande desenvolvimento dos grandes competidores. O que é isso? Os competidores, eles se distanciam daquilo que eles aprendem diariamente para aquilo que eles mesmos se autodesenvolveram, que é o sistema do jogo, é o seu jogo. Eu tenho posição que tem aluno meu que faz melhor que eu. Eu ensinei para ele, ele hoje faz melhor que eu. Ele conseguiu desenvolver o jogo dele. Então você consegue desenvolver o seu próprio jogo se distanciando, né, do que você vai aprendendo, no sentido de que você vai desenvolvendo. O professor te passa um posicionamento, te passa uma técnica, né, te passa um ensino, e você consegue se desenvolver indo além do que o professor passou para você.
Tanto que eu já tive aula de, quando eu for a equipe formada, eu pedi um aluno para dar, ó, faz o posicionamento aí que você costuma, que é dele, eu não vou conseguir fazer igual a ele. Tá? Então, o jiu-jitsu tem essas peculiaridades e que aqui nós vamos trabalhando, né, alguns detalhes desses. Tá? Então, o primeiro posicionamento que eu vou passar, tá, é para a gente tentar falar dessas valências todas. Depois desse, eu vou passar um dos movimentos que eu considero mais importante, esse primeiro não é, mas esse eu consigo mensurar as valências do que a gente vai poder fazer. Ricardo, poderia? Não poderia. No movimento tradicional, o que é isso? O adversário está fazendo uma pegada nas suas pernas, na sua alça, ok? E eu vou trabalhar o arm drag, tá? Então, eu preciso primeiro encontrar uma distância adequada entre eu e meu adversário. Essa distância, não é eu que vou passar para você, é você que vai ter que encontrar a distância, porque depende da sua morfologia. Tem adversário que tem a perna mais curta, adversário com a perna mais comprida, tem adversário mais forte, com tronco largo, com quadril pesado, e é você que vai ter que encontrar o posicionamento adequado para você fazer um movimento, de acordo com o seu corpo. De acordo com o seu corpo e de acordo com o corpo do adversário e do posicionamento dele. Aqui a gente já está percebendo o nível de interação que existe e que o aluno faixa branca vai fazendo normalmente sem a gente destrinchar o que está acontecendo. Aqui eu estou falando passo a passo. Mas na aula comum, no dia a dia, você vai pegar o braço do aluno, do seu oponente, vai fazer o deslocamento e você não consegue. A gente não tem tempo, né? Às vezes, numa aula, para abordar todos os detalhes da posição. Então, eu encontrei, aqui eu estou distante, aqui eu estou muito próximo, eu encontro, para mim, nesse momento aqui, uma meia distância. Então, eu vou trabalhar o arm drag, tá? Eu faço os braços e as mãos em posição de concha, ok? Eu não pego o pano. Posição de concha, ok? Uma abaixo do cotovelo, outra não atrás do braço dele, mas aqui, ó. Tá? Quando as duas estiverem fazendo esse movimento no braço dele, cruzando. Eu não puxo o braço dele nesse sentido. Eu faço um arco primeiro. Eu faço um arco no braço dele. Por quê? Se o adversário for muito forte, travou. Eu não consigo puxar aqui o movimento dele. Agora, se ele faz força, eu posso conseguir deslocar fazendo um arco. Ok? Aqui eu não consigo. Então, eu vou fazer um arco. E às vezes o adversário é bem mais forte que eu. Eu faço o arco, faço o movimento, chamo próximo do meu corpo e não fico só na força do meu braço. Eu vou tracionando também com o meu corpo, ó, no chão. Ó, vem com o meu corpo. Uma vez aqui, eu jogo, me posiciono acima dele. A escápula dele, no ombro. Ok? Por quê? Para o adversário não subir. Sobe, Ricardo. Aqui. Se eu só puxar o braço do adversário, subiu, Ricardo. Voltou, ele puxou, ele ganhou o braço de volta. Ok? Então, eu domino o movimento, faço a tração, estou lutando com ele e jogo o peso em cima. Ok? Estou aqui. Tá? Movimento tradicional. Ó, só trancei as pernas, vou para as costas do adversário. Ok? De novo. Estou aqui. Ó, fiz a tração, depois não ter pegada. Normalmente o adversário mantém a pegada, tá? Fiz a tração, puxei, ok? Essa perna solta, a outra gancha, vou para as costas dele. Movimento tradicional básico, ok? Então, eu apliquei nesse movimento algumas valências. Eu apliquei velocidade, a puxada, eu apliquei força, eu apliquei resistência, não pode manter, me mantendo acima dele. Eu tive que fazer mobilidade, agilidade. Agilidade é você trocar um posicionamento para o outro. Você conseguir se adaptar ao movimento, fazer a transição. Eu estou fazendo transição, tá? Então, a quantidade de valências num movimento simples, ok? 2 a 2. Só me lembrando, movimento O. Puxei, ó, veio, caiu, ombro, peguei. Algumas vezes você pode apoiar a mão no chão, tá? 2 a 2, foi? Isso.
Tá? Cada um. Boa. Só esperar. Tá bom, obrigado. Detalhezinho, tá? A mão sempre polegar, como é que diz aí? Mão de macaco, ok? Ou pegada falsa na maromba, tá? Nunca polegar, porque quando eu trabalho com polegar, eu distribuo a força do meu antebraço, do meu braço, e fico distribuindo pegada. Eu não vou ter. Aqui eu tenho menos potência e menos força. Aqui eu tenho um poder maior de arrancada. Sem pano. Não pega pano e não laça com polegar. Mãozinha. Ok? Observação 1. Tá? Observação 2. Qual é a mão que entra primeiro? Essa ou essa? Se eu entrar aqui, eu já posso estar telefonando para o adversário. Alguma coisa, um movimento cruzado. O cara já está sabendo que eu estou tendo alguma coisa. Tá? Então, eu normalmente entro aqui, ó. Eu já estou com essa mão eu apoio, tá? Essa mão eu uso de apoio. E essa aqui eu entro tracionando, tá? Então, eu entro tracionando e depois eu traciono com essa. É uma sequenciazinha. Ó, eu estou aqui, ó. Essa primeira eu traciono. E a outra, eu venho trazendo. Ok? Lembrando, a mão não vai no chão. O primeiro no chão, meu ombro em cima dele. Ok? Lembrando que quando eu vou para as costas, eu tenho que fazer o quê? A fuga de quadril. Se eu ficar aqui grudado com ele, eu vou ficar engasgado. Então, ó, eu fujo o quadril, vou para cima e solto a perna. A outra, para ajustar o movimento. Eu tenho que puxar essa perna para poder estabilizar. Ok? No próximo movimento, quando eu faço isso com o adversário, pode acontecer muitas coisas que eu não vou conseguir sucesso. Toda a reação vai depender do posicionamento do meu adversário. Por isso que eu devo ter as conexões na minha cabeça. Você tem que sempre conectar, ter posicionamentos, posições, para você conectar um movimento anterior. Isso é muito importante. Por quê? Quando eu faço essa posição no meu adversário, eu já tenho na cabeça o que ele pode fazer. E já tenho na cabeça automaticamente o contragolpe. Pode acontecer, como o jiu-jitsu é um esporte de mobilidade e de muita versatilidade e criatividade, o meu adversário pode fazer um posicionamento que nunca aconteceu num treino nem em competição. E aí na hora tu faz o quê? Se vira nos 30, tu treina para isso. Entendeu? Pô, cara, nunca fez esse movimento. Caraca, nunca ninguém fez esse movimento comigo. Então na hora você tem que estar habilitado para fazer isso. Tá? Um dos movimentos que acontece quando eu faço isso, eu, por exemplo, já fiz muito e às vezes é necessário fazer. É o adversário, ele tenta manter o cotovelo fechado, ele tenta não ceder, mas como ele está percebendo que eu estou cedendo, ele joga o contrapeso. Aí ele senta para lá, senta em cima dessa perna aqui, ó. Ele senta aqui, ó. Porque aqui eu não consigo mais trazer ele. Ok? Então, quando o adversário está aqui, eu chamei o adversário, ele faz um posicionamento. Ele sentou. Então, o que eu tenho que fazer? Se o adversário marcar essa, eu puxei. Ele sentou, foi. Vou para cima. Joga a minha perna para dentro e vou para cima. Ok? Estou aqui, ele sentou. Ó, observa uma coisa. Eu não coloco a mão no chão só. Eu também fujo meu quadril aqui para fora. Puxo meu quadril para fora. E vou para cima dele. Às vezes o próprio adversário te puxa. Às vezes você joga um movimento, sentou. Ó, ele mesmo te puxa. E eu vou para cima dele. Não precisei botar a mão no chão, nada. Ele me puxou. Ok? É um movimento quase que comum na luta. Dominei o adversário. Foi. Ó, volta de novo. Foi. Ó, puxei. Foi. Ó, você para cima dele. 2 pontos para mim se eu manter um pouquinho. Tá? Esse é o movimento que o adversário senta. Tá ok? Então, é simples, né? Todo mundo consegue fazer. Você vai sentar em cima da sua perna. Outro movimento. Deixa eu ver só um pouquinho. Outro movimento. Eu pego o braço do adversário. Tá?
Todo mundo. Eu pego o braço do adversário, puxei. O braço dele resvala, ele solta, mas o braço dele resvala e cai aqui, ó. De cotovelo, de antebraço no chão. Isso acontece muito. O que eu faço? Acompanho meu antebraço com o dele, traciono o meu quadril no cotovelo dele, mantenho ele preso comigo e só vou fazer, ó, esse movimento lateral. Tá ok? O braço resvalou. Nesse movimento, mantenho meu antebraço junto com o antebraço dele, colo meu quadril no cotovelo, faço a tração. Ok? Na competição, lógico que o objetivo não é lesionar o adversário, mas a pujança que a luta necessita. Ok? Quando o adversário resvalou, eu não ajusto. No ajuste vou torcendo, né? Por isso que esse movimento é perigosíssimo. Tá? Similar ao triângulo. Eu estou aqui, o cara veio proteger, eu vi. Pro lado. É a mesma coisa. Pegou, um abraço. Ortopedista. Tá? Então, ó, resvalou com o antebraço no chão. Antebraço paralelo. Foi mal. Resvalou com o antebraço estendido. Eu laço o braço dele e jogo peso aqui, dando uma espécie de armlock pro meu corpo. Algumas vezes eu vou ficar travando aqui no punho e jogo peso. Algumas vezes eu vou conseguir laçar o meu braço aqui mais um pouquinho, meu braço cai um pouquinho mais laçado. Também. Esses dois movimentos eu já consegui finalização em campeonato também. Tá? Então você pegou o braço, resvalou. Aqui no caso, qual é o que eu tenho que usar? O segundo. Ó, peguei, chamei. Foi mal. O segundo, pegou, antebraço no chão. Ó, resvalou. Vem trazendo pro ladinho. Ok? Desculpa, tá? Valeu. 2-2. Primeiro movimento. Adversário sentou. Senta devagarinho com o amigo sentir. Ó, adversário sentou. Vou pra cima. Movimento os dois. Alavanca. Movimento 3. O armlockzinho. Pessoal, é porque o próprio peso do corpo já cai encaixando, tá? Então faz devagarzinho com o outro. 2-2. Oi. O professor Mazinho também relembrou aqui. Chamei no arm drag, tá? Aconteceu alguma coisa que eu não consegui subir, não teve braço resvalado, ele não sentou, a posição ficou embaçada aqui, ficou engasgada, tá? Você tem a opção: dominar o adversário, faixa, volta com o quadril para dentro dele e raspou. Ok? Estou aqui, o movimento ficou engasgado. Ó, meu quadril tem que ir para debaixo de novo. Eu volto o quadril por baixo, tipo apontando esse cotovelo, esse joelho para o alto, e vou girando o adversário para o lado que ele está no vazio. Ok? Ainda tem um braço dele também. Mas esse braço nem sempre aparece, tá? O outro movimento, esse aqui é a raspadinha básica, né? É a variação dessa raspadinha aqui, né? Você tá lutando com o adversário, a variação dessa raspadinha aqui, né? Por isso que a gente fez. O outro movimento eu faço um movimento, o movimento ficou engasgado, ficou travado. Eu não consigo jogar o meu quadril para dentro. Pô, meu quadril não vai. Tá, o cara deu um jeito aqui, meu quadril não vai. Eu desço para meia guarda. Junto meu quadril com ele. E roda. Ok? Aí você vai ter que entender o que é melhor para você. Tem gente que faz essa transição com a perna, ó. Tá? E agora? Tem gente que vai direto. Eu gosto disso daqui. Tá? Eu junto o quadril com ele. Eu junto e rodo. Ok? Eu estou aqui, juntei meu quadril com ele e rodei.
Então são duas variações, ok? Dominei, girei o quadril, voltei, entrei, peguei aqui, girei. Ok? Facinho, hein? 2-2. Oi. Tô na guarda do adversário, o adversário pegou na americana, Kimura. Oi, pegou na americana. Tá ok? Todo mundo sabe que, primeiro passo, eu preciso retardar o movimento dele, se já tá a chave encaixada, segurando na calça dele. Ok? Ok. Ou colocando, pode manter, ou segurando a minha calça aqui, ou colocando a minha mão debaixo da minha coxa, a palma da mão debaixo da minha coxa. Ah, mas é difícil o adversário. Tá tentando levantar e eu conseguir tracionar meu braço. Eu posso não conseguir tracionar meu braço, mas eu posso levantar minha perna. Domino e fecho de novo. Ok? Então, estou aqui. Ó, o adversário foi, pegou, deu ruim. Ó, domino, fecha a coxa. Tá ok? Isso é para me salvar. Tá? Então, de novo. O adversário não deixou eu pegar nada. Não consegui fazer defesa nenhuma. Ou então, eu consegui fazer a defesa, mas vou evoluir para o próximo movimento. Tá? Independente de não conseguir fazer a defesa, fecha a mão, tenta jogar o braço aqui, ó, para perto da coxa. Meu objetivo é fechar a minha mão na minha costela. Meu objetivo é chegar com a minha mão na minha costela. Tá ok? Ah, então eu tô treinando com o adversário, soltou. O adversário pegou, ó, vou tentar ferrar. Já fechei meu cotovelo, ok? Meu braço não está na minha costela, mas eu fechei meu cotovelo, tá? Meu cotovelo está fechado. De novo. Foi. Ó, já fechei meu cotovelo, tá? Tô dominando o cotovelo. O que acontece? Você sabe quando o adversário é forte, né? Não tem como. A gente já sente uma pegada, uma chamada do adversário. E tem hora que tu sabe que tu tem tempo. Fala, pô, quantos segundos eu não sei, mas ele vai arrancar. Então, quando o adversário percebe que não tem jeito, aí eu vou fazer um movimento, eu vou fazer um movimento de sacrifício. Que é o quê? Eu vou dar montada para ele. Ó, vou dar montada. Quando ele sobe, eu vou aproveitar esse espaço para fugir do meu quadril. Ok? Agora, eu tento deslocar o adversário um pouquinho. Meu cotovelo agora não está na coxa. Meu cotovelo está na minha costela. Agora, cada um solta o braço aí. Solta o braço. Ele está preso. Agora eu vou afastar um pouquinho e levantar o braço dele. Tá meio que tá. Ok? Igual o movimento. Eu estar preso, ele também. Os dois estão presos, mas eu tenho condição de fazer uma fuga de quadril e mudar o contexto da luta. Então ele dominou, ó, fechei e dei a montada. A montada, sem preocupação. Não fica meio, não dá montada, irmão. Já tá ferrado. Só que aqui eu tenho que ficar esperto. Não posso ficar com o pezinho junto aqui. Ó, já espaço e já fugo meu quadril. Às vezes, dependendo do adversário, o braço já cai aqui direto. E finaliza o adversário aqui. Se você não tiver com ele dominado aqui, tiver solto, ele vai dar cambalhota. E veio. Se ele der cambalhota, também tem que fazer o quê? Acompanhar. Senão ele vem pra cima. Então foi. Dominou. Ó, fechei, dei a montada. Já fugi o quadril. Agora o braço já veio de vez. Você foge o quadril tentando tirar o braço dele de uma vez debaixo dele. Para eu poder pegar aqui. Americano. Tá? Ou de vaca. Ok? Mas às vezes você não consegue. Você fica travado. Volta aqui. Às vezes você fica travado. Às vezes ele está ali travado contigo. Tu nem solta e nem ele. Mas o que já aconteceu? Você já saiu do sufoco. Estava batendo. Agora tu está numa posição de disputa com ele com o rosto ali enterrado no chão. Tu vazio e eu na posição de quase costa dele. Tá? Agora eu posso também ir trabalhando, ó, soltando, ó, tentando vir para cima dele. O que vai acontecer depois disso, eu não sei. Vai depender do posicionamento do adversário. Mas o princípio é esse. Cedo,
costela, fuga o quadril, meia guarda, afasta, entra na americana cruzada. Mais uma vez. Entrei. Peguei. Ok, ó, tô fechado com ele. Ah, ele deu um cambalhota, aconteceu alguma coisa, voltou em pé. Tá no lucro, tava batendo. Soltou o movimento, tá no lucro, tava batendo. Ok? 2-2. Que você tem de saber onde está o teu posicionamento no corpo, o teu posicionamento no espaço, sem precisar necessariamente da visão. Por exemplo, um ginasta olímpico, camarada dá os saltos, ele sabe exatamente como ele está. Se o pé dele, ele já bate no chão sabendo se o pé dele foi a mais, foi a menos, se o corpo dele está torto ou não está. Ele não está vendo o que ele está fazendo, ele está percebendo. Tá? Essa percepção de saber aonde está o seu corpo no espaço sem necessitar da visão se chama-se propriocepção. A gente precisa dessa mesma capacidade do ginasta. O camarada que faz salto, o camarada que faz determinados tipos de pulo. Por quê? Tem hora que você está treinando, você gira para um lado, gira para o outro, dá uma cambalhota, girou, dá aquela chacoalhada, e tem atletas que não sabem nem onde está. Já aconteceu isso contigo? Pega onde eu estou, já estou na beirada do tatame, já estou em cima do outro amigo e não vi. A propriocepção, ela permite você saber o que você está fazendo, tá? Ela permite você saber onde você vai dar a cambalhota, o giro que você vai dar, onde o adversário vai estar, onde você precisa cair. Isso tudo vai ser trabalhado na equipe, dentro de um treinamento esportivo, de acordo com a necessidade da equipe. Se é uma equipe de empresários, entendeu? Do pessoal aí que ganha mais de 100 mil aí, que tá aqui, por aqui, né, e só vai fazer jiu-jitsu para curtir, né, autodefesa, saúde, o treinamento vai ser cadenciado, aos poucos. A galera que quer competir, o professor vai ter que olhar, perceber a fragilidade do atleta e separar aquele movimento, isolar e consertar o atleta naquele movimento dele. Ó, esse movimento não está legal. Chega mais cedo na próxima aula, vai ali para o cantinho, ajusta esse movimento, ó, aula extra sábado, aula extra dia tal, só para a gente corrigir essas falhas. Ou então, algumas tem que levar você para a sala de musculação. Também acontece isso. A não ser, jiu-jitsu não se vence fazendo musculação. Jiu-jitsu se vence treinando jiu-jitsu, tá? Mas a força é importante. Só que eu não tenho que ter uma força de powerlift, de levantador de peso, de arremessador de peso. Eu tenho que ter uma força adequada para o movimento que eu estou fazendo. Sem força, você não faz nada, não amarra nem afasta. Você tem que ter força, mas a força adequada, aplicada ao jiu-jitsu. Não é uma força aplicada a levantamento de peso. Então, se você não consegue ter a força mínima, a resistência mínima, a mobilidade mínima, flexibilidade, elasticidade, se você não consegue ter essas valências adequadas, às vezes vai ser necessário isolar o movimento, fazer um movimento com você com elástico, fazer um movimento separado. Não, às vezes o jiu-jitsu não vai permitir. Por quê? Porque às vezes você não vai poder ficar com um parceiro fazendo 1 hora de movimento com ele. Mas no aparelho de musculação você pode ficar em 30, 20 minutos. No elástico você pode fazer várias vezes por dia e simular o movimento. Então a força é necessária, o treinamento adequado para levantar para você conseguir essa força. A não ser, como diz o meu mestre Ataíde, a não ser que você já tenha nascido, como alguns, já com a armadura. Tem gente que já nasceu com a armadura, irmão. É forte, tem as qualidades todas para a luta, nunca vai colocar o pé numa sala de musculação e tem as qualidades da luta. É só tu colocar o escudo e a espada na mão do cara e ele vai pra guerra, ensina ele a usar. Mas ele tem aquelas qualidades. Então, às vezes, a gente fala, eu nunca fui para uma sala de musculação, eu nunca fiz um treinamento funcional específico. Tá, mas quem é você? Como é que é o seu corpo? Como é que é... Outros não conseguem, outros precisam disso. Tá? Então, a gente precisa... vocês precisam também ter essa percepção, mesmo faixa branca. Poxa, eu não estou conseguindo fazer esse movimento. Aonde é aqui na sala de musculação, onde é o aparelho que eu consigo simular isso? Essa pegada, fortalecer minha raspagem, fortalecer minha perna. Então a gente vai desenvolvendo esses movimentos, ok? A mesa redonda que a gente trabalhou foi o seguinte. A gente trabalha de acordo
Então eu tenho que imprimir o meu ritmo na luta. Perfeito? Hoje em dia não tem mais. Quem quer competir, quem quer treinar jiu-jitsu é uma coisa. Hoje em dia, quem quer competir, a gente tem ferramentas que nós não tínhamos antigamente. Tá? Por exemplo, nós não tínhamos antigamente vídeos dos nossos adversários. Hoje você tem quase todos os vídeos dos seus adversários na luta. Tá? Basta você pegar um canal desse de assinatura de luta e você vai ver. Você vai levantar quem são os seus adversários. E você já começa a criar uma estratégia de luta para ele. Por exemplo, nós estávamos ali conversando algumas variações dessa posição, certo? Que eu posso me posicionar melhor, tracionando mais o adversário para cima. Ricardo puxou o adversário mais para cima do quadril dele. Professor Mazinho mostrou a posição, tracionando mais para cima. Tá? Só que, às vezes você tem adversário que a qualidade física dele impede da gente fazer algum desses movimentos. Antigamente eu entrava no ringue do cara, eu ia tentar fazer um movimento e o cara, não deu. Eu ia tentar fazer outro, não deu. Agora vamos ver se esse vai. Hoje, você quebra isso. Porque você vai olhar o vídeo do cara e você já vai ver como ele se posiciona. E quem se posiciona numa luta, se posiciona em todas. Não existe adversário, não existe atleta de 1000 golpes. Todo campeão olímpico de judô tem 2, 3 golpes que ele é campeão fazendo com essa queda. Ele é campeão, Rogério Sampaio, foi campeão olímpico fazendo o Sotogari. Só que ele adequava o Sotogari ao corpo dele, ele dava um jeito, ele ia lá e buscava o adversário. Treinava em casa, depois do treino, treinava em casa. Treinava em casa, ele criou um jeito de fazer, o jeito dele de fazer o Sotogari. Tá? Então, quando você vai lutar com o seu adversário, você tem que estudar o seu adversário. Não dá mais para você entrar sem saber o que o cara faz. Você não vai conhecer todos, beleza. Mas, se possível, você estudar o seu adversário antes. Por quê? O que acontece no decorrer da história do jiu-jitsu? Todos os campeões, eles são praticamente hegemônicos num período. Um período, sempre esse cara aqui é o campeão dessa categoria, sempre esse é o campeão dessa categoria, sempre esse é o campeão dessa categoria. Por que ele é o campeão? Porque ele se sujeitou e aceitou fazer o que os adversários dele não fazem. O cara treinou exaustivamente os movimentos. O cara está desde faixa branca, faixa azul, treinando os mesmos movimentos. Então ele treina cada centímetro do corpo dele. Ele treina cada grupo muscular dele. Ele treina cada articulação durante anos para fazer esse movimento. Como eu vou conseguir bloquear, fazer um antijogo com um cara desse? E todo mundo sabe que ele vai fazer aquilo. O pessoal entra na luta e ele faz o que todo mundo sabe que ele vai fazer, ele faz lá de novo e é campeão. Aí no próximo campeonato ele faz tudo que ele fez de novo e ele é o campeão. Por quê? Porque você precisa treinar exaustivamente o antijogo desse adversário. Agora, se você quer treinar o antijogo do campeão no horário de treino, aí, irmão, um abraço, você só vai tentar. Se você quer treinar o antijogo do campeão, treinando segunda, quarta e sexta, 1 hora, você só vai tentar. Você vai ter que treinar o antijogo do campeão, irmão, o máximo de horas possíveis. E o tempo que sobrar, você vai fazer o teu jogo. Você tem que fazer o jogo dele e o jogo do campeão. O teu jogo e o antijogo do cara. Eu quis dizer, o que sobrar fazer o teu jogo, né, você vai ter que imprimir o seu ritmo, fazer o teu jogo o tanto quanto você treina para resistir o seu adversário. Quando eu era molequinho, teve um campeonato estadual, devia ter uns 13 anos, 12 anos. Aí tinha um garotão lá, judoca, família toda de judoca, moleque derrubava todo mundo, derrubava todo mundo. Harai-goshi, Ponseu, Harai-goshi. E chegou era um período que o campeonato era uma semana e as finais na outra, da Federação do Rio. Quando eu cheguei na segunda para treinar, meu irmão mais velho falou assim, não, você não vai treinar agora, você vai treinar contra a queda. Eu falei, não, você vai treinar contra a queda. O garotão lá derruba nessa queda, você vai treinar contra a queda dele. Eu falei, ok, quantas? Ele, hoje você vai começar com 300. Aí eu, 300 contra a queda. Na terça-feira, não, tô aí no finalzinho, fazia 2, 3 rolas. 4 rolas, 5 rolas.
mas 1 hora treinando contra a queda, 1h30 treinando contra a queda. Passava 2 horários treinando, de 5, né, da turma de 5 às 7 e de 7 às 9. Terça-feira, vai fazer quanto? 800. Quarta-feira, tu vai fazer quantos? 1.000. Quinta-feira, tu vai fazer quantos? Vai baixando. Foi treinando. Na sexta-feira, vai fazer o quê? Não, tu não veio pra academia hoje, não vai rolar, vai descansar. Final é amanhã. Só vai treinar, só fazer a sombra da contra-queda. E no finalzinho rola. Quando chegou no campeonato, eu não lembro do garotão ter entrado em queda, eu só lembro de eu já estar em cima dele. Eu fiz a contra-queda e nem vi. Eu não vi o cara entrando e nem me percebi derrubando. Mas porque eu treinei exaustivamente. Agora, você tem que treinar exaustivamente o contra-jogo do campeão. Nos seus treinamentos, você tem que treinar, fazer o antijogo do campeão na sala de musculação. Você tem que fazer no elástico, você tem que pedir parceiros de treino para simular o que o colega faz. Aí o cara faz um tipo de guarda que você não tem ninguém na academia que faz esse tipo de guarda. Você já está em maus lençóis. Entendeu? Então você tem que, o alto nível, exige que você às vezes busque recursos fora do nosso ambiente de treino. Ou então você chame pessoas, amigo, vou trazer um amigo aqui, mestre, posso trazer um amigo aqui, ele faz o mesmo tipo de guarda do meu adversário, eu quero treinar com ele, mas também não vai resolver isso treinando, cara, num horário de aula. Porque o cara está fazendo isso desde faixa azul a faixa preta, está há 10 anos fazendo isso. Você quer treinar um mês para fazer isso com um cara? Nem cruza com ele. Entendeu? Espera para o próximo. Então você tem que treinar muito. Então é um trabalho para você lutar com um cara que é o atual campeão disparadamente. Né? É um exercício psicológico, uma força mental muito grande. Que essa força e esse exercício psicológico vai te visitar desde os treinos até o dia do campeonato, porque o cara vai querer fazer um movimento. É igual ao UFC Boxe, o cara tem um cruzadão, o cara tem um movimento forte, ele persegue o adversário, o cara foge, mas quando ele cansou um pouquinho, o cara que está sempre acostumado a nocautear daquele jeito, vai lá e nocauteia daquele jeito, porque o cara cansou. Então, no primeiro deslize que você tiver, você vai ser pego no jogo do seu adversário. Agora, você também tem que acreditar, fazer o quê? Trazer o adversário para o seu jogo. Então, eu não posso só entrar na luta para fazer um antijogo do adversário. O antijogo do adversário é quando eu já não consegui, logo no primeiro segundo de luta, trazer ele para o meu. Aí, quando eu não consigo trazer ele para o meu, aí eu tenho que trazer a memória, tudo aquilo que eu treinei, trazer a memória muscular daquele período todo que eu treinei para fazer o antijogo dele. Mas o antijogo dele é quando o teu não entra. Deu para você entender? Eu não posso entrar no campeonato só para fazer o antijogo do cara. Eu vou lutar contra o Ted René, não, só vou treinar o contra-golpe do Osotogai, do Ted René, mas não vou treinar uma posição. Não, você tem que treinar a sua posição. E lembrando, por mais que o adversário esteja mais condicionado que você, seja melhor que você, esteja sendo campeão hegemônico, sempre tem um espaçozinho para o elemento surpresa. Agora a pergunta é, você tem um elemento surpresa? Você está treinando um elemento surpresa? O que eu estou falando isso, aí de repente uma faixa branca, unida, né? Nosso doutor aqui também, mas eu não estou, não, mas é porque é o processo, né? Vocês estão num processo de aprendizagem, começando, daqui a pouco vai entrar no processo de competição. Aí sim, o professor e a academia vai auxiliando vocês nesse processo. Não dá para aprender tudo, fazer um antijogo, você vai lutar com um cara daqui a 2 meses e vai conseguir. Então, é um trabalho psicológico muito duro, é um trabalho psicológico muito severo, né? E por isso que tem um monte de fantasma visitando os lutadores aí no ringue. Porque ele sabe que o cara vai fazer a queda, o cara vai lá e vai fazer a queda. Ele sabe que o cara vai raspar ele daquele jeito, o cara vai lá e vai raspar ele daquele jeito. Então você tem que estar muito bem seguro pro teu jogo. Agora, daí você me responde, então como eu vou conseguir um treinamento adequado, um tempo de treino adequado para treinar o meu jogo e o antijogo do meu adversário? É aí que já começa, irmão. Já começa a dificuldade aí. Você vai ter que encontrar um caminho. Mas eu tenho que, além do meu jogo, treinar o antijogo do cara? Mas se ele te pega no jogo, você te puxa pro jogo dele primeiro. E você não treinou o antijogo dele. Você vai trabalhando. Então, por isso que os resultados dos campeonatos
por um determinado período, os campeões são sempre os mesmos. Por quê? Porque aquele que desafia o campeão não se propõe ou não teve possibilidade, não teve condições de treinar adequadamente a altura para fazer frente com o cara, que é difícil. E se o cara já chegou nesse nível de estágio, é sinal que já tem um grupo de lutadores pequenos capazes de subjugar ele. E se essa galera não conseguir, e outra coisa, tá? Vocês pasmem aí, mas tem lutador de UFC, tem lutador famoso de jiu-jitsu que não se propõe a fazer isso. O cara vai lá, tá ganhando, mas não se propõe. Ele tá fazendo o jogo dele, porque você treinar um antijogo que é incômodo para você, é muito ruim. Igual eu falei agora com o professor Mazinho, professor Osmar, falei com o professor Cadão, professor João. Falei, esse jogo para mim eu me sinto desconfortável. Agora, se eu olho o adversário e vejo que aquele ali é o caminho, eu vou ter que me submeter a um treino exaustivo, né, para poder chegar. Por isso que você tem que estar com as suas qualidades físicas de força, resistência, velocidade, agilidade em dia, para você poder se adequar. Quando a gente fala fazer o antijogo do adversário, não é você não saber nada do antijogo dele, é você um cara que já treina e já tem condições de treinar esse antijogo, correto, professor? Certo. Você não sai do zero. Você não sai do zero, agora eu vou começar a ver. Não, você já tem que ser um cara que treine, né, que tenha uma capacidade muscular, uma capacidade física, uma capacidade técnica de imprimir esse antijogo. E aonde é que eu tenho que ficar antenado? Você tem que ficar antenado nas tendências da sua categoria. O que é que os caras estão fazendo? Os caras hoje estão fazendo muito isso. Os caras estão passando muito desse jeito. Os caras estão raspando muito desse jeito. Então você hoje tem um leque de poder elaborar o seu treinamento de forma consistente. Então, para você chegar nesse nível, você tem que ter volume e intensidade e consistência. O que é isso? O treino tem que ser constante. Você tem que ter intensidade, tem que ser treinos duros, treinos difíceis. Adversários que no treinamento você, sai passando mal no sentido de que o adversário te deu uma blitz ali. Então você tem que ter intensidade e você tem que ter volume de treino. Você tem que treinar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rolas. Porque se você tem 3, 4 rolas de intensidade, mas você não tem volume, então esse volume vai comprometer as suas possibilidades de posicionamento, de transição, de aprendizagem de novas habilidades. Você vai aprender isso, você vai conseguir isso no volume. E na intensidade você vai colocar em prática isso que esse volume de treinamento te deu. Então, fazer um lutador e formar um campeão é um trabalho artesanal entre professor e aluno. É um trabalho artesanal entre mestre e aluno. É igual o motorista, igual o piloto de Fórmula 1, o carro e o engenheiro. É um só. Todo mundo tem que estar percebendo ali a mesma coisa. É o engenheiro, é igual o camarada que faz hipismo, o treinador, o jockey, o cavalo e o treinador. Tem que estar todo mundo alinhado. Então o professor precisa estar conhecendo um atleta. Eu lutava alguns eventos de vale tudo que no olhar com meu irmão ele já via que essa posição não vai sair, eu vou ter que embromar aqui. Então a gente tem que cada vez mais buscar esse nível de evolução para quem deseja competir, chegar no alto nível. A gente não está falando de jiu-jitsu cotidiano para autodefesa. E lembrando também, tá? Aqui na academia, e eu também já tive alunos que não queriam competir, não treinava nem na intensidade e nem no volume dos competidores e finalizava todo mundo. E pegava, vamos competir, não estou querendo competir nesse período, e pegava todos os campeões no treinamento. Então, a complexidade de um treinamento e para formar um campeão, ela é muito extensa, tá? E exige um período longo. Agora, tem gente que aprende rápido, tem gente que pega esse toque de caixa aí rapidinho, entendeu? E já tem gente aí com 6 meses, né, professor? 6 meses, 1 ano de academia, o cara já está fazendo coisas que você fala, caraca, incrível, né? Aí já veio armado, já é a habilidade dele, ok? Foi. Estou na guarda do adversário, o adversário fez estou de gancho, trabalhei gola, fechei
meus cotovelos, mão na calça dele, na coxa, aqui, ó. Aqui, na canela, numa posição que eu perceba que eu consiga travar o meu adversário. Mantenho ele fechado comigo, jogo a cabeça aqui na lateral dele, travando, jogo o meu peso para cima. Ó, aqui, ó. Ok? Vou virar aqui do lado. Tá? Esse movimento, ele pode ser curtinho. Esse movimento pode ser mais longo. Tá? Só você tem que ficar atento com o adversário te perseguir com as pernas. Por isso que essa mão aqui é importante. Ok? Ó, porque essa mão está travando o quadril dele um pouco para baixo. Tá? Ó. Ok? Movimento simples, mas que salva. Tá? Travei, cabeça para o lado contrário. Eu não gosto de trabalhar com a cabeça aqui. Cabeça contrária, não é pescoço estendido, queixo com peito, não dá possibilidade de estrangulamento. Ombro fechadinho, ó. Fechei, ó, levantei uma perna, pulei. Ok? Facinho. 2 a 2. Às vezes, uma posição que a gente passa, uma posição que a gente transmite, ela você pode não absorver, mas às vezes uma orientação falada, ela pode mudar todo o teu contexto. Tá? Então, para a gente perceber qual é o nível, né, que envolve um treinamento de um atleta. Principalmente quando se trata de atleta olímpico. Imagina você fazer ciclos de treinamento para o cara chegar no ápice, não no próximo ano, nem daqui a 2, nem daqui a 3, mas ele chegar no ápice há 4 anos. Olha, imagina. Tá? É aquilo que eu falei, é um trabalho artesanal, não é de qualquer jeito, não tem massa de bolo. Entendeu? A massa de bolo não é o quê? A gente dá aula geral e depois a gente vai individualizando de acordo com cada um. Aplicando, fazendo um treino. Todo treino, mesmo que seja um grupo, ele acaba também sendo personalizado. O professor vai olhar e vai ver a necessidade de cada um aluno. Tá? Cada um. Faz um movimento bem rapidinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó, o adversário também. Estou lutando com o adversário, tá? Matei uma perna dele, ó. Eu tento matar uma perna dele. Matei uma perna dele. Mesmo que a outra esteja solta. Aqui eu matei, quem tem que matar as duas. Aqui, no outro caso, eu comecei a cair na guarda do adversário e tentei matar a perna dele, ó, avançando. Tá? Matei a perna dele. Jogo o peso aqui em cima do adversário. Essa perna, ó, eu jogo para trás e pego aqui no peito do pé dele. Ok? Agora eu tenho a seguinte opção. Ó, eu jogo o peso aqui em cima da perna dele e vem correndo para o lado. Ok? Às vezes eu estou aqui, vou meter a mão e empurrei. O adversário aceitou. Estou aqui, trabalhando, apoiei a mão na coxa, ó, empurrei a perna dele para o chão, longe dessa perna, o adversário aceitou. Às vezes o adversário não aceita. Se não aceita, ele está aqui resistente. Aí eu jogo o meu peso, ó. E vem aqui mesmo, ó. Rodando. Entendeu? Lutando para o adversário. Batei uma perna, a outra. Ó, peito do pé. Apoiei na coxa. Posso empurrar, caindo para o lado logo de vez, ó. Ou posso ir matando devagarinho, ó. Deitei e vou girando. Ok? Passo também. 2 a 2. Foi. Próximo. Vamos relembrar. O que a gente falou da meia guarda? Lembra que as transições da arm drag, eu falei que ia voltar? Então nós aprendemos. Arm drag, costa, arm drag, cara deu mole aqui, alavanca, arm drag, cara deu mole, a chave, arm drag, travou, colaboração do professor Mazinho,
Raspou. Voltou. Arm drag. Não consegui entrar no quadril. Colo com ele. Girei. Arm drag. Adversário sentou. Vou para cima. E agora tem um bate-volta. Estou com o adversário. Tá? Estou com o adversário. Ele me deu o arm drag. Ó, foi. Ele me deu o arm drag. Tá? De novo. Percebeu que o cara entrou no arm drag? Foi. Opa! Combina aqui a pegada no tríceps dele. Tá? Eu não posso deixar solto. Voltou lá? Foi. Ó, eu não posso deixar solto. Combina a pegada. Foi. De novo. Foi. Foi. Então a gente vai fazer essa escolinha. Agora eu vou. Ó. Senti que eu perdi. Foi. Ó. Veio e devolvo o arm drag dele. Então a gente vai fazer a escolinha para não ficar movimento truncado. Tá? Então foi. Cadão. Puxou na escolinha, ó. Só um minutinho. Permite o movimento agora. Ó. Uf. Só pra gente sentir. De novo. Igual os treinos de judô. Foi. Puxou. De novo. Ok? Ó. Preste atenção. Se eu tentar travar, foi. Eu já perdi. Se eu ficar travando, eu vou fazer o que ele quer. Vou ficar travado para ele para minhas costas. Vai embora para as costas. Ó. Já foi. Não tem o que fazer. Por isso que quando ele me puxa, eu falo, perdi o movimento. Certo? Então quando ele me puxa, eu me antecipo. Ó, puxou. Ó. E vou pra cima. Se eu ficar parado, vai ser 2 pontos para ele. Se ele fez o movimento, eu me antecipei. E ficar aqui, ele tá em cima, 2 pontos, ele conseguiu. Entendeu? Ele se manter aqui 3 segundos, ele conseguiu. Eu tenho que continuar girando. Tá? Foi. Ele pegou, ó. Continuo girando. De novo. Foi. Ok? Ó, movimento de domínio lateral. Tá? Lembrando que no jiu-jitsu, eu tenho que sempre que possível estar atacando o meu adversário. Eu tenho que estar colocando o meu adversário sobre alerta, sobre risco, para que ele venha estar tendo que fazer uma sequência de defesa. Que enquanto ele se preocupa em defender, ele vai abrindo um espaço para eu atacar. Se o movimento fica neutro na luta, os dois podem, quem tomar partido primeiro, né? Quem for para a mobilidade, para a agilidade primeiro, vai conduzir o ritmo da luta. Então, movimento sempre colocando o adversário em risco. Quando você não coloca o adversário sobre risco iminente de finalização, de posicionamento, de pontuação, o adversário tem que estar sob seu domínio, sob sua pressão. Tá? Então ele tem que estar sendo pressionado, ele tem que estar sendo dominado. Tá ok? Então eu não posso estar deixando o meu adversário solto. Eu estou atacando para finalizar, atacando para pontuar. Movimento neutro, eles têm que estar sob o meu domínio. Tá? Eu tenho que estar dominando ele. Tá ok? Então, quando eu estou aqui na lateral do meu adversário, existem algumas posições de domínio. Lembrando, você só vai conseguir dominar se você treinar domínio. Você tem que tentar dominar, treinar com o colega na academia, parceiro de treino, fazer o domínio. Não adianta fazer sua posição quando o professor passa e não rola não travar. Chegou na lateral no treino, não tenta evoluir logo para a montada. Treina a estabilidade durante o treinamento. Deixa eu ver se eu estou conseguindo prender ele bem. Deixa eu ver se ele esperneia. Sente a luta. Percebe. Vai sentindo. Não tenta, já cheguei aqui, vou montar. Senão a luta fica um fluxo interminável e você não consegue, durante o treinamento, pensar num posicionamento mais adequado. Tá? Esse posicionamento mais adequado ele é seu. Você que vai ter que ajustar teu corpo, se tu desce mais o quadril, se você sobe mais, se você estabiliza, se você lança o corpo mais para cá, se você está mais para cá.
Às vezes acontece no movimento, acontecer tudo isso. Você joga para lá, volta para cá, estabiliza, joga, por quê? Você vai fazendo as transições, tá? Então, movimento 1 de domínio. Quando o adversário tenta rodar para o lado de lá. Ó, mão, polegar por fora, palma da mão por dentro, na altura do externo, dominando a gola. Dominei a gola, o adversário vai tentar girar para lá, só vou atravessar meu antebraço no corpo dele. Gira, Cadão. Gira, Cadão. Professor Felipe, pesadão, foi. Aí com o professor Felipe eu vou talvez ter que transicionar. Gira lá, professor. Olha, não para cá, só para lá. Força, professor. Estou travando ele aqui. Vocês estão vendo que meu tom de voz não está mudando. Ok? Estou fazendo uma pegada. Sentiu que o adversário foi? Ih, caramba. Tá, vai lá, cotovelo dele. Cotovelo na barriga. Tem um cotovelo na barriga dele. Gira agora, Felipe. Ó. Ah, tô aqui, não tô conseguindo. O cara tá rodando. Mas puxando o corpo para baixo. Ok? Então, domino. Mão aqui no externo dele. Só atravessa o braço. Foi. Foi. Precisei de auxílio. Trava o cotovelo dele. Ok? Movimento de giro aqui. Tá? Só de domínio. Tá ok? Como esse aqui é fácil, rapidinho em um no outro. Foi. Dominou, deixa o colega girar. Foi. Tá, vai lá, faz o domínio aqui na mão. Foi. Aqui não vai para lugar nenhum. Seminário a gente não dá para passar pouquíssimas coisas, né? Porque senão a gente frustra também. Quando a gente passa múltiplas posições, a gente dá oportunidade para aqueles que não se adaptaram ao movimento, conseguir se adaptar ao outro e ajustando. E o importante é fazer isso no decorrer do tempo. Aqui todos, praticamente só com exceção o mestre Moza, que veio sozinho, quase todo mundo está em grupo. Então você tem os amigos que eu estou em grupo também com o Shaolin, que eu estou sempre com o Shaolin, com Salas, estou sempre com o José, Raidel, a galera que está sempre junto. Então um ajuda o outro a relembrar os movimentos, explorando lá no YouTube, né, os movimentos que a gente fez. Porque uma coisa é você ter visto no YouTube, outra coisa é você estar fazendo e depois rever, né, e sentir, relembrar o que a gente falou, o que a gente comunicou. Professor Cadão, mais um movimento para a gente fechar. Professor, leitor lateral. Tá? Estou trabalhando no adversário. Tá? O meu posicionamento vai depender sempre do meu adversário. De como ele está se comportando na luta. Então, vai ter momentos que eu vou ter que juntar a minha coxa aqui, um pouco abaixo do quadril dele e trabalhar aqui serrando. Tenta abrir a perna aí, cada um. Vai. E trabalha serrando o quadril dele. Tem adversário que é vulnerável. Às vezes não tem essa musculatura toda trabalhada. Ele consegue permitir você fechar o quadril dele aqui, quando ele estiver trabalhando. Vai ter momentos que você é um movimento de Kesagatame, uma imobilização, tanto do jiu-jitsu quanto do judô. Esse movimento não é legal pra gente, porque a costa está muito vulnerável. Mas acontece, que às vezes você está na luta, o cara vai escapulir. A única forma que você tem de pegar ele aqui. E vai deixar embora porque o movimento não é muito bom? Não, trava o movimento. E aqui vamos tentar evoluir. Lembrando que aqui a gente tem as finalizações. Simples. Estendeu, tá? Peguei aqui, com a planta do meu pé. Finalizei. Tá? O cotovelo dele tá na minha coxa. Isso aqui é rapidinho pra gente só relembrar. Finalizo também aqui, não pego com o pé, mas pego com a minha coxa. Peguei. O adversário dobrou o braço para defender. Eu chuto e volto por cima. Ok? Isso aqui a gente tem esses movimentos. Tá? Então lembrando, uma finalização com o pé, coxa. Ele encolheu, chutei, vem aqui e joga por cima, Tá? Preciso fechar. Ok? Isso aqui é fácil. Agora eu vou trabalhar uma maneira de prender o meu adversário. Tá? Às vezes a gente cai no engano de achar que eu tenho que travar o quadril do meu adversário. Uma coisa é eu precisar travar.
Uma coisa é eu ter que travar sempre. Aqui eu precisei. Juntei, travei. Esses dias eu treinando com um garotão esperneando muito no treino. Faixa roxa muito forte. Eu precisei anular ele com esse movimento aqui. Vim aqui embaixo. Não é um movimento que quem treina comigo aqui sabe que eu não costumo fazer esse movimento. Eu gosto de subir. Mas eu precisei travar. Avanço com a minha perna aqui, ó. Por dentro da coxa dele. Tá vendo? Eu não tô aqui. Meu joelho não tá aqui. Eu avanço com o meu joelho para debaixo da bunda dele. Ok? E travo aqui. Perfeito? Movimento 1. Quem tiver no celular, pode ir. Pode ir. Desligar ali atrás de você. Estava desligado. O outro movimento é o seguinte. Observa só. Eu não tiro o movimento do quadril dele só travando o quadril dele. Eu tiro o movimento do quadril dele travando a escápula dele. Certo? Vou travar o tronco. Mexe o quadril aí, cada um. Pegou a barra. De novo. Vou travando o tronco, vai. Beleza. Agora eu vou travar a escápula do meu adversário. Você põe a guarda aí, cada um. Você. Ok? Como eu vou chegar nesse movimento? Movimento 1, ele já deu. O braço dele está aqui por fora. Por isso que eu falei, quando o adversário estiver do teu lado, grupado, fechadinho, para não deixar o cotovelo para fora. Porque se deixar o cotovelo para fora, o adversário sobe. Sobe com o teu cotovelo, sobe. E domina o teu ombro. Tá? Então eu estou aqui, o adversário deu um movimento para mim, eu subo com o joelho, esse braço continua aqui no ombro dele, o outro vem, ó, dominei. Vou criar um ajuste. Qual é o ajuste, professor? Você que vai ter que perceber qual a melhor forma de prender o adversário aqui, de acordo de como ele se comportar. Não tem uma fórmula única. Aqui tem um princípio. Eu juntei, trabalhei. Agora sim, ele está sem quadril. Movimento quadril. Agora eu posso trabalhar. Eu jogo o peito em cima. Ó, joelho. Vou trabalhar montado. Um detalhezinho. Quando eu trabalho com o joelho na barriga, eu não entro aqui, ó, com o joelho na barriga, assim. Porque quando eu passar a perna, ele tem chance de pegar. Eu entro com o joelho na barriga, em diagonal, tá? Estou aqui, ó. Eu entro o joelho na barriga, ó, em diagonal. Marquei os pontos, subo com o joelho quase para debaixo da axila dele, chuto a minha perna para fora. Ó, passa a montada, ok? Estou aqui, trabalhei o ombro, dominei, joelho, confirmei os pontos, planta do pé no chão, joelho atravessando com o ombro dele, chute para fora com a perna. E volta. Mas aqui ele deu o ombro. Se ele estiver agrupadinho aqui, eu vou tentar fazer o seguinte movimento. Ele está fechado, eu venho com o meu joelho, ó, jogo o meu joelho no quadril dele e venho raspando aqui por fora, tentando abrir. Aqui, ó, jogo o joelho para cá, ok? E venho tentando abrir. Então estou aqui, ó. Ninguém viu na luta, mas eu joguei meu joelho para fora, para dentro. Agora eu venho raspando, forçando o ombro dele e raspando aqui. Cheguei. Faço a transição. Tento vir para o braço dele, domino, joelho, montado, ok? Então, vou fazer essas duas transições. Ó, jogo o joelho lá debaixo da bunda dele e fecho aqui, ó. Movimento, caramba. Aqui, tá? Lembrando, isso aqui não é movimento para a vida toda. Isso aqui é um perrengue, tá? Movimento 2, ele deu mole, subi com o joelho. Ou, às vezes eu subo com esse joelho, a outra perna sobe também. E eu venho aqui, ó, por baixo do cotovelo dele. Tá? Abri um espaço. Não consegui muito espaço. Carga forte. Traciona com a perna de trás. Ó. Entra com a perna de trás embaixo da axila dele. Se ele der bobeira aqui, tu já tem um movimento. Tá? Vem por debaixo do cotovelo. Eu travo o tronco.
E joelho na barriga. Montou. Facinho pra gente fechar. Foi. O Ismael é um cara sensacional. Um cara que está mais próximo de mim agora, entendeu? Mais próximo da academia da MSA. A MSA, cara, o A é de amigos, entendeu? Então ele veio se juntar a gente, foi muito bom isso. Junto ao Girinho, do João, entendeu? Do Marcos Soares, que tem 3 academias de Canadá. Através da academia MSA, o Ismael conseguiu. Por incrível que pareça, foi o destino, viajou à Europa, foi para o Canadá e aqui ele está implantando novos projetos aqui para o futuro, que é muito bom, entendeu? Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para ele. A outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. O jiu-jitsu, com os 50 anos que eu tenho de jiu-jitsu, tá? Você vai tendo outras coisas muito mais importantes que o jiu-jitsu oferece para ver, entendeu? Então, como o mestre Robson falava, Marcinho, você desenvolveu o psico-jiu-jitsu. Com certeza. O que é o psico-jiu-jitsu? Ele estava do meu lado. Exatamente. Entendeu? O que é o psico-jiu-jitsu? Através do jiu-jitsu que vocês praticam, vocês vão poder ajudar muita gente. Muita gente. E como você também foi ajudado na parte psicológica, algum problema que você teve no passado com seus pais, ou com a sua família, entendeu? Todo mundo tem problema. Então, a função do jiu-jitsu hoje é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Não é só a competição, entendeu? A competição é uma parte, tá? Eu sou prova viva disso porque é o seguinte, eu tive um ataque do coração, eu vivi por esse ataque do coração, tá? Para ajudar as pessoas que estão aqui hoje, que são meus alunos e meus amigos. Eu, com esse pouco tempo que eu tenho essa academia aqui, a gente já salvou 2 alunos de 23 anos que as mães vieram pedir que eles e a gente conseguiu resolver esse problema. E hoje eles estão muito bem de vida, né? Através de quê? Da atenção, do carinho, que às vezes esse menino não recebe nem dentro de casa. Entendeu? Nem dentro da casa dele ele recebe o carinho. Então, os professores, principalmente, a função dos professores, você só começa a aprender o jiu-jitsu quando você está na faixa preta. Quando você está na faixa preta, você começa a aprender jiu-jitsu. Então, o que acontece? É muito importante hoje, as federações ainda não viram isso. Se vocês tiverem tempo de fazer um curso ou de psicologia, entendeu? E começar a entender as pessoas, né? Essa parte, trabalhar bastante a parte espiritual dentro de vocês, que isso é muito importante, entendeu? Para você poder ajudar o próximo, tá? Então, eu já fiz muito casca grossa, mas não é a minha função hoje. A minha função hoje, realmente, é muito mais gratificante para mim ajudar as pessoas que precisam. Então, vocês não têm ideia o que o jiu-jitsu pode trazer de bem para as pessoas, entendeu? Então, eu quero pedir esse favor para vocês. Vocês sigam, além de ser um excelente lutador, mas pensar nessa parte, né, espiritual, em que vocês podem ajudar o próximo, entendeu? É isso. Hoje foi uma manhã maravilhosa, né? Passeou pelos anos 80, os anos 90, até hoje. Então, as portas estão abertas para você e para todo mundo que quiser vir aqui conhecer e trabalhar com a gente um pouco e estar sempre aqui junto da gente. É essa a mensagem. Isso aí, Ismael. Seminário tem o apoio da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional. No site da Confederação, cbjjp.com, lá possui uma lista de cursos que vocês podem acessar online. Existem alguns cursos presenciais que estão com datas para abrir inscrições. E lá também tem essas questões dos cursos de psicologia, curso anti-bullying. É uma parte onde você trabalha mais o aspecto
mental, mas o aspecto psicológico dos atletas. Tá? Hoje nós trabalhamos a parte desportiva, a parte de treinamento, mas o jiu-jitsu essencialmente é isso que o mestre falou. Eu agradeço o mestre a oportunidade de estar ministrando um seminário hoje aqui no templo, né, o templo do jiu-jitsu, aqui em Copacabana, ao João sempre pelo apoio, ao mestre. Por intermédio do mestre a gente conseguiu chegar em outros países. Fui bem recebido lá no período que eu passei no Canadá. Mestre Marcos Soares, que é o nosso sócio daqui, está no Canadá. Um abração, mestre. Obrigado por ter me recebido. Então, me permitiu ficar na casa dele alguns dias. Conheci Vancouver, conheci uma série de locais. E foi um período sensacional. Então, obrigado pela presença de todos. Sensacional estar com vocês. Na próxima nós vamos ter com certeza mais uma oportunidade. Então não tenha dúvida que cada um de vocês foi especial. O mestre Márcio me conhece, o João. Muito então especial. sabe que cada um de vocês se tornaram pessoas especiais. Por participar e saber que na era da internet, onde nós temos múltiplos perfis, só composição, ainda vocês estarem vindo presencialmente, né? Aprender os detalhes, as conversas, porque às vezes a gente encontra a posição, mas não encontra as conversas que tivemos aqui e as orientações dos roteiros para treinamento de alguns atletas. Então, obrigado a todos. Bom, galera, estou aqui no seminário hoje do amigo aqui, Ismael, do mestre, né? Um seminário excelente, fez eu reviver coisas ali dos anos 80, na época que eu também comecei com ele, no jiu-jitsu old school, e junto com o meu grande mestre aqui, o Márcio Santos, cara que sabe tudo e está sempre recebendo a gente da melhor forma possível. Então, o jiu-jitsu é isso aqui, ó, sem bandeira, o jiu-jitsu é uma família única. Agradeço a presença do professor Mazinho, uma referência mundial em metodologia do jiu-jitsu, em jiu-jitsu educacional, jiu-jitsu infantil. Então, o professor Mazinho é uma referência na arte suave. É uma honra muito grande poder recebê-lo aqui na academia do mestre Márcio, né, e engrandecendo e valorizando o nosso seminário. Obrigado, mestre. E muito obrigado por vocês existirem.